Muito bem. Então, inicialmente, essa é uma questão de lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença sistêmica com comprometimento de múltiplos órgãos, tais como a pele, articulações e vasos, associada com alterações imunológicas. As principais características do lúpus eritematoso sistêmico são a febre, o racho cutâneo, a artrite, o comprometimento renal, cardíaco, pulmonar e neurológico. Então, observem que o lúpus inicialmente é uma doença sistêmica, ele compromete múltiplos órgãos, tais como a pele, articulações e vasos, tendo como principais características clínicas a febre, o racho cutâneo, observem, a artrite e artralgia. Essas são as principais manifestações do lúpus eritematoso. Portanto, pessoal, quando nós começamos a estudar lúpus, nós dividimos o lúpus em duas formas. O lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus eritematoso cutâneo. O lúpus eritematoso sistêmico, ele pode estar associado à vasculite hipocomplementêmica, à deficiência do complemento, tal como ocorre na síndrome do anticorpo antifosfolípide, vasculite hipocomplementêmica e o lúpus neonatal, uma entidade bastante importante dentro desse contexto. A segunda forma de lúpus eritematoso é o chamado lúpus eritematoso cutâneo. O lúpus eritematoso cutâneo, ele pode ser agudo, pode ser subagudo, também pode ser crônico. Então, essas são as três formas de lúpus eritematoso cutâneo. Quando nós avaliamos os critérios para lúpus eritematoso sistêmico, pessoal, a Associação Americana de Reumatologia, também conhecida como ARA, ela propõe 11 critérios diagnósticos para que nós façamos diagnósticos de lúpus eritematoso sistêmico. Lúpus eritematoso sistêmico. Então, o primeiro critério é a presença de um rash malar geralmente em asa de borboleta, bilateral, a presença de lesões discoides, que são lesões geralmente atróficas, com a superfície meio áspera, fotossensibilidade, a presença de úlceras orais, artrite não erosiva, serosite, e dentro das serosites, pessoal, nós temos aí a pleurite e a pericardite. Então, vejam que aqui, peritonite, meningite, não entram como um quadro de serosite, não constituindo, portanto, critério diagnóstico para lúpus eritematoso sistêmico. Alterações renais também são compatíveis com lúpus eritematoso, também funcionam como... São diagnósticos, né? São diagnósticos de lúpus eritematoso sistêmico. Porém, das alterações renais, as únicas que são consideradas dentro dos critérios para que seja diagnóstico de lúpus eritematoso é a presença de uma proteinúria persistente, geralmente maior do que 0,5 gramas de proteína por dia, ou a presença de cilindros leucocitários, cilindros celulares. Esses são os dois achados renais que, quando presentes em um paciente com suspeita de lúpus, se caracterizam como critérios diagnósticos para tal doença. Alterações hematológicas, tais como anemia hemolítica, leucopenia menor do que 400 mil por milímetros, ou linfopenia menor do que 1.500 e trombocitopenia menor do que 100 mil. Aqui é leucopenia menor do que 4.000, viu, pessoal? Por favor, corrijam aí. Critério 10. Alterações imunológicas. Entre as alterações imunológicas, a presença das células LE ou do anti-DNA positivo são os achados imunológicos que se constituem critérios para lúpus sistêmico, ou a presença do anti-SM ou falso VDRL. E, por fim, o FAM, ele é um fator isolado para critério, fator isolado para diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? E, mais uma vez, a Associação Americana de Reumatologia, ARA, ela preconiza que, quando o indivíduo ele apresenta 4 ou mais desses critérios, quando ele apresenta 4 ou mais desses critérios, a gente pode estar apto a estar fechando aí o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Muito bem, vejam os sinais cutâneos. Entre os sinais cutâneos, sem dúvida nenhuma, a artrite é aquela que está mais presente.
né? Essa artrite, ela é uma artrite geralmente migratória, de grandes articulações, porém não erosiva. Ela está presente em cerca de 90% dos pacientes. Essa artrite, pessoal, ela pode simular um quadro, a artrite do lúpus pode simular um quadro de artrite reumatoide, uma síndrome chamada síndrome de Charcot, ou ela pode simular também uma artrite mutilante das falanges distais, artrite mutilante das falanges distais. Insuficiência renal também é um achado frequente nos casos de lúpus eritematoso sistêmico, presente aí em cerca de 50% dos pacientes, e ela define o prognóstico, ou seja, pacientes com lúpus e com quadro de insuficiência renal, eles têm pior prognóstico do que aqueles pacientes que não apresentam insuficiência renal. Fenômeno de Raynaud está presente em 35% dos casos. Cutâneas, 80% terão um rash em algum estágio. Então, 80% terão um rash em algum estágio. Febre, linfadenopatia, pleurisia, pericardite, hepatomegalia também estão presentes, tá? Essas alterações cutâneas, elas podem ser divididas em manifestações específicas e manifestações inespecíficas. Entre as manifestações específicas, nós temos o eritema em áreas fotoexpostas, malar, o edema de face. E essas são as principais manifestações cutâneas específicas do lúpus eritematoso. E nós temos aqui as chamadas manifestações inespecíficas, que é eritema nas regiões tenar e hipotenar, hemorragias ungueais, a presença de pites ungueais, hiperceratose ungueal, nódulo de Osler e clubbing. Clubbing, pessoal, é aquele baqueteamento digital que nós observamos. Então vejam que no lúpus existem manifestações que são específicas e outras manifestações que são inespecíficas.